lá? Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula. Então, vou mostrar para vocês. A gente vai falar de advérbio. Olha só, advérbio, detalhamento. Advérbio e sua construção de sentido. Então, é sobre isto que iremos falar, qual a função do advérbio, que é um advérbio, né? Quando a gente fala advérbio, ad, né, significa proximidade, aí fica verbo, né, que vem de verbo. Então, ele está próximo ao verbo e ele vai modificá-lo. Então, vamos acompanhar a aula. Então, como eu já falei, né, a gente vai comentar aqui sobre o advérbio, né, que é um caracterizador da ação verbal. Dá ao verbo uma noção de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Então, o advérbio ele tem esta função, né? Ele caracteriza essa ação verbal, né? Essa noção que vai dar o advérbio ao verbo, né? Ele vai dizer se naquele momento aquela palavra significa tempo, modo, né? Intensidade. Então, ele tem essa função, tá ok? Então, vamos para o nosso exemplo. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Então, aqui eu tenho uma palavra, ele vai caracterizar o verbo, vai modificar este verbo. Eu sei que vou te amar, de que forma, de que modo? Desesperadamente. Então, essa palavra desesperadamente, ele vai modificar aqui o sentido do verbo, dando uma circunstância, no caso aqui, de modo. Porque o tempo não para. Aqui nós temos uma palavrinha também que está dando uma circunstância, né? Que dá a ideia de circunstância e que tipo? De negação. Olha aí o não, né? Estou negando algo, estou dizendo porque o tempo não para. Então, ele aí está fazendo o papel, está negando uma determinada situação. O advérbio também pode estar ligado ao adjetivo, a outro advérbio ou a uma oração inteira. Ele pode, em uma oração ou numa expressão inteira, ele dá esse sentido, né? Ele mostrar uma determinada circunstância diante desta oração. Ela é muito inteligente. Que eu tenho inteligente é o adjetivo, né? E quando eu coloco muito, dá a ideia de intensidade. Então, essa circunstância de intensidade, ela não só é inteligente, ela é muito. Então, aí também está modificando, né, o adjetivo, ele vai também modificar o próprio advérbio. Então, ela é muito inteligente, Geraldo. Fala muito bem. Eu já tenho aqui o bem, né, que é um advérbio. Que tipo de advérbio? Advérbio de modo. É o modo como ela fala. Tem o muito lá, né, que está se relacionando ao próprio advérbio, a outro advérbio. Que neste caso aqui eu tenho muito. A intensidade, que ela pode falar pouco, pode falar muito, pode falar bastante, mas que ela está falando muito bem. Então, aqui nós temos um muito, que está ligado a um adjetivo, e temos aqui o muito ligando a outro advérbio, que muito também é advérbio, né? Vimos que aqui o advérbio também pode estar ligado ao adjetivo, a um adjetivo, ou a um advérbio.
Então, no caso aqui, fala muito bem, tem dois advérbios, né? Um de intensidade e um de modo, que é o modo como ela fala. E quando o samba acabou, lá no Morro da Mangueira, bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é a cabrocha de alta linha, e nos olhos tem seu não sei quê. Então, nesse trecho aqui, nós iremos identificar, né, algumas palavras, alguns advérbios que dão circunstâncias, eles estão ali fazendo o papel de indicar, que pode ser o tempo, o modo, a intensidade, negação, afirmação. Então, neste caso, aqui no trecho do texto, lá no Morro da Mangueira, lá, eu estou situando um lugar, né? Então, aqui eu tenho um advérbio de lugar. Lá, onde é que o livro está? Lá, né? Você aponta naquele lugar. Bem em frente. Aqui está determinando o lugar em frente. Uma locução aí adverbial, porque nós temos o advérbio e a locução adverbial. Ambos com o mesmo papel, cumprem a mesma função. Aqui, quando o samba acabou, nós temos outro trecho de um texto, a gente vai verificar aqui direitinho e vamos identificar oração ou expressão inteira que pode indicar, né, um advérbio, uma circunstância, uma locução adverbial. Numa linda madrugada, aqui toda essa expressão, quando eu digo numa linda madrugada, qual a ideia que passa, né? De tempo, quando foi, não foi de manhã, não foi à tarde, não foi à noite, foi de madrugada, numa linda madrugada. Então, toda a expressão, ela dá essa ideia, tá? De tempo. Ao voltar da batucada, né? Também outra oração que dá essa ideia também, quando eu digo ao voltar da madrugada, indica que tipo de advérbio, que circunstância de tempo, né? Numa linda madrugada, foi naquele momento, naquele horário e ao voltar, né? Quando, por exemplo, quando eu falo quando eu voltei, naquele instante, naquele momento. Então, são as ideias, né, que expressam dentro de uma frase, dentro de um termo, dentro de uma palavra, que dá a circunstância em que o advérbio pode se expressar. Então, para dois, malandro olhou a sorrir. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, para dois malandros olhou a sorrir. Então, toda a expressão. Mas nós mostramos a primeira linha e a segunda que passa essa função, né, de circunstância. Aqui nós temos uma classificação. Só que, como todas as classes gramaticais, elas podem ser deslocadas, né, da sua função original. Por exemplo, até um verbo, o verbo andar, por exemplo, ele pode, né, ter outra função dependendo de onde ele esteja, né, do contexto em que ele se apresenta. Andar, se eu lhe perguntar, você vai dizer andar é verbo, todo mundo vai dizer. Mas quando ela vai para uma frase, o andar do João é bonito, o andar, ele já passou a ser substantivo. Então a gente passa aqui toda as características de cada advérbio, mas isso não significa que ele não possa, né, ter outra função quando ele estiver em outro contexto, tá? Aqui, conforme a nomenclatura gramatical brasileira, né, ele registra os seguintes casos de advérbios. De tempo, tem algumas palavras, né, que dão essa ideia, expressam as circunstâncias, né, de tempo. Agora, ainda, amanhã.
ontem, logo, já, tarde, cedo, outrora, então, antes, depois, imediatamente, anteriormente e etc. Então, todas essas palavras, né, aqui isoladas, elas são advérbio de tempo, mas de repente elas podem assumir outra função dentro de outra frase, tá? Lugar: abaixo, ali, acima, além, aí, aqui, cá, dentro, lá, avante, atrás, fora, longe, perto e etc. Todas essas palavras, quando você fala, traz essa ideia de lugar. Olha lá, onde ela está, ali, né? Então eu mostro o lugar, né, gente? Já na palavra em si, quando você faz a leitura na frase, ela já vai trazer a ideia. Dificilmente você vai ter que pensar, né? Porque ao ler já traz a ideia, se é de tempo, se é de modo, se é de intensidade, né? Aqui também o modo, né? O modo como se faz, como se planeja, como faz determinada ação, por exemplo, assim, bem, olha, escreve bem, escreve mal. Então é o modo, adrede, asperamente e etc. Claro que tem alguns termos que a gente quase não usa, né? Quase não. Geralmente não se vê ninguém falando essa palavra adrede, de modo. A gente vê mais assim, olha, a pessoa fala bem, escreve bem, trabalha bem ou trabalha mal. Então, nesse sentido, mas as demais palavras a gente quase não ouve. E as terminadas em mente, né? Quase todas as palavras terminadas em mente, elas são advérbio de modo. Negação. Também fica bem claro, né? Quando você nega algo, porque você diz, não vou fazer, nunca. Então, também estou negando. Jamais eu vou fazer isso. Também é uma negação. Quando eu digo jamais, é a mesma coisa de estar falando não, né? Tampouco faço isso. A mesma coisa de não, nunca, jamais. Então, está negando. São advérbios de negação. De afirmação, sim, de certo farei o que você está pedindo. Então, estou afirmando. Realmente, isso é do jeito que você está dizendo. Então, também estou afirmando. Certamente, deveras, efetivamente e etc. Aí tem de dúvida. Talvez eu faça isso, né? Então, não afirmei, nem neguei. Eu coloquei aí uma dúvida, uma incerteza. Talvez eu faça, talvez não faça, né? Então, já a palavra talvez, ela já está dizendo que é uma dúvida. Acaso, quiçá, olha, quiçá eu faço. Ninguém fala assim, né, gente? Porventura, provavelmente eu possa fazer, né? Eventualmente, isso acontece. Então, todas essas palavras, elas geram dúvidas. Algumas nós usamos com mais intensidade, né? O talvez. Geralmente, quando a gente quer deixar uma dúvida, talvez, né? Mais falada. Quiçá, eu sinceramente não ouço, mas ela é um advérbio de dúvida. A intensidade. Então, quando eu falo muito, eu estou trabalhando muito. É a intensidade do meu trabalho. Pode dizer que é pouco, que é muito, que é bastante, que é demais, que é excessivamente, demasiadamente. Todas essas palavras, né, ela mede a intensidade daquilo que você vai dizer. Se é muito, se é pouco, se é mais, se é demais, se é bastante.
Então, aqui, a classificação dos advérbios deve levar em conta o contexto, ou seja, né, a oração, como ele se apresenta. O contexto pode ser na escrita, através da oração, do período da frase, ou pode ser na fala, né, o contexto de uso. Então, quando eu digo fala mal, aqui é uma pergunta, mas eu posso também dizer fala mal. Então, é o modo, é um advérbio. Aqui fala mal. Então, veja, né, que quando eu dou o modo como fala. Já ele mudou a posição, já muda a sua função. Mal fala. Veja o sentido. Só em você fazer a leitura da frase já se vê que muda, né, a função, o sentido do advérbio dentro da frase. Olha, fala mal. É o modo como está falando. Mal fala. Eu quero dizer que ele fala pouco. E pouco é um advérbio de intensidade, né? Então, aqui observem que dependendo do contexto, por isso que eu falei para vocês, pode mudar a função do advérbio. Assim como, olha só, assim, nas locuções adverbiais, a classificação é mais extensa. Então, vamos ver alguns exemplos. As locuções, porque são formadas, né, por mais de uma palavra. Tudo que é locução é porque é formada por mais de uma palavra. Locução verbal, né, são duas palavras ou mais, né, são expressões maiores. Aqui, as locuções adverbiais, formadas por mais de uma palavra. Advérbio, só uma palavra, mas tem o mesmo sentido. Não vai alterar. Tá? Matou por amor. Aqui, por amor é a causa. Claro que não é uma causa justificável, né? Mas na frase a gente está analisando para mostrar que esta locução, olha, tem duas palavras, quando eu digo por amor, foi a causa, né, da ação de matar. Por isso que nós chamamos locução, formada por mais de uma palavra. Andava a cavalo. Veja que nós temos duas palavras, aí a formação, né? Preposição, mais um substantivo. Né? Então, aqui, a cavalo, nós temos o meio, que o meio pelo qual, né, ele se deslocava, ele andava. Então, aqui nós temos a causa e o meio. Locução, tá? A e cavalo, né, formou-se a locução de meio. Nas locuções adverbiais, a classificação, né, que a gente falou que elas se tornam mais extensas, mas ela vai apresentar uma determinada circunstância, e aí a gente vai ver, só se eu colocasse aqui, por exemplo, uma faca, ela não ia me apresentar, né, a circunstância, mas quando a gente coloca toda a expressão junta com uma faca, dá essa ideia que foi com o que? O instrumento, né? Então, cortou a peça com o quê? Com uma faca. Qual foi o instrumento, tá? Então, nós falamos que é uma locução adverbial de instrumento. Aí nós temos também algumas locuções adverbiais, também que dão ideia de tempo. Veja só que é formada por mais de uma palavra, né? Mas tem o mesmo valor, a mesma função que o advérbio sozinho. Então, às vezes eu vou lá na casa do meu avô, às vezes não vou, então é o tempo, né? Que eu à tarde, à noite, de repente, de súbito, hoje em dia. Hoje em dia, nós estou me referindo a tempo. O modo às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, dessa maneira. Olha, eu estou à vontade. É o modo como eu me sinto à vontade.
Então, dessa maneira ele saiu. Então, o modo de como ele saiu foi dessa maneira. Então, de cor, em vão. Então, todas essas locuções, né, que são formadas por mais de um elemento, eles são de modo. Aqui também mais algumas locuções de lugar, né, que é a distância, né? Eu presenciei tudo à distância, né? Então foi o lugar, de longe eu vi, em cima, em volta, todas essas palavras elas trazem essa referência de lugar. Afirmação, né? Veja que eu digo, certamente é diferente do advérbio. Aqui, a afirmação, a locução adverbial, sem dúvida. Se eu digo, certamente eu irei a algum lugar, quando eu digo, sem dúvida irei, eu estou falando a mesma coisa. Então, não vai mudar o sentido, né? De fato, por certo, irei. Por certo, isso aconteceu. Então, todas elas, né, afirmam, assim como o advérbio, né? Aquelas palavras que são identificadas como advérbio, né? As de afirmação, por exemplo. Sim, né? Certamente. Então, todas elas têm a mesma função que, sem dúvida, de fato, por certo, e dá essa ideia de afirmação. Dúvida. Por certo, quem sabe, né? Então, quem sabe, a mais usada, né, delas, né? Quem sabe eu possa ir, então não dei certeza. A mesma coisa que se eu falasse talvez eu irei, né? Tem essa mesma função. Causa. Veja aqui, ó, a expressão é mais longa um pouco, diferente dos advérbios, né? Que é somente uma palavra que tem essa função. Aqui, olha, morreu por amor. Então, qual foi a causa da morte, né? Morreu por amor. Então, nós temos aí uma locução adverbial, né, representada por uma expressão inteira. Aqui meio, né, sempre andou a cavalo, como eu falei para vocês, que ando a cavalo dá essa ideia de meio, né, pelo qual se desloca de algum lugar, de um lugar para outro. O instrumento operou com o canivete, olha só, com o canivete, o instrumento, né, que foi feita a operação. Condição. Veja que é a expressão toda que vai trazer essa ideia. Sem você, eu não vou. Significa dizer, só vou se for com você, né? Concessão, mesmo doente, né? Uma ideia contrária que irá ser realizada, né? Mesmo doente, escrevia romance. Então, toda a oração é que vai trazer essa ideia de concessão, né? Aquilo que, por mais que haja um obstáculo, mais ela vai acontecer. A flexão do advérbio, isso aqui é muito importante, gente. É palavra invariável, não apresenta flexão de número ou de gênero. É por isso que quando se fala, olha, o meio, por exemplo, o meio, né, é advérbio. Se eu falar estou meio cansada, mesmo eu sendo mulher, eu não vou dizer eu estou meia cansada, né? Não, estou meio, porque é invariável, tá? O advérbio, ele não vai variar, tá? Como as demais classes de palavras. Então, ele vai ser meio, tanto para homem como para mulher. Eu estou meio cansada, meio ruim, né? Quando a gente está assim, um pouco febril, por exemplo, a gente vai, estou meia ruim, não. Estou meio ruim, estou meio febril, né? Então, aqui, ele chegou cedo. Aqui é ela chegou cedo. Sem flexão. Se for sem flexão,
advérbio. Ele chegou atrasado. Ela chegou atrasada. Aqui, olha, veja que flexionou. Ela foi para o feminino, atrasada, né? Então, é adjetivo, flexiona. Tá? Advérbio, não. A utilização do sufixo inho para os advérbios é coloquial e equivale à forma superlativa. Acordou cedinho e saiu devagarinho. Então, quero dizer, quando eu falo cedinho, saiu muito cedo, né? Também está fazendo esse papel de advérbio. Saiu devagarinho, bem devagar, né? O modo como saiu. Então, aqui geralmente se fala assim, né? Ele saiu cedinho de casa para trabalhar. Ou então ele anda bem devagarinho, né? Mas o cedinho, eu só quero dizer que ele saiu muito cedo, não foi só cedo, saiu cedo de casa, né? Então, eu intensifico com o sufixo inho, que é, olha, uma forma coloquial de falar, aquela forma que a gente fala no dia a dia. Advérbios como aí e aqui podem funcionar em linguagem coloquial como advérbio de tempo. Veja só, termino por aqui. O mês que vem dou prosseguimento. Então, termino por aqui, né, neste momento. Não é aqui do lugar. Por isso que eu falei para vocês que, dependendo do contexto, ele iria mudar sua função, né? Isso aí, termino por aqui, o mês que vem dou prosseguimento. Então, termina agora, nesse momento, tá? Então, é tempo. O filme estava ótimo. E aí, a campainha tocou. E aí, nesse momento, o filme estava ótimo. Por isso que traz a ideia de tempo, gente. Ó, o filme estava ótimo. E aí, a campainha tocou. Nesse exato momento, né? Em frases interrogativas, usamos advérbios interrogativos. Aqui, por que feriste? Qual foi a causa? Tá? Então, por quê, né? Ideia de causa. Onde caíste? Onde? Lugar. Como jogaste? O modo que jogou, né? Quando falaste? O tempo. Então, quando a gente faz frase interrogativa, também traz essa ideia. Quando? Tempo. Né? Além de marcadores espaciais do espaço e tempo, os advérbios podem assumir a função anafórica, né, de recuperar palavras, ou catafórica, que significa dizer que irá introduzir palavras. Isso aqui é para vocês mais terem uma noção, né, de que o advérbio também está em outras funções. Além de marcadores espaciais, já falei isso, né? Então, a função anafórica, como é que ela acontece? Olha só, o assalto ocorreu em Copacabana, zona sul do Rio. Lá, né, eu recupero, que foi lá em Copacabana, eu recupero o lugar que já foi falado anteriormente, então é o lugar lá, né? A paz está ameaçada. E a função catafórica aqui, né, nesse trecho, olha só, você sabe onde eu queria estar. Está, né, aqui, na página da apostila. Cansei de escrever, quero ser palavra. Palavras não possuem fraquezas. Palavras viajam pelo tempo e pelo espaço. Então, aqui é catafórico porque pegou um termo introduziu um termo depois, né? Então, na página da apostila, o termo introduzido pelo catafórico. Então, aqui, que é o catafórico, que ele introduziu, tá? Que queria dizer na página da apostila. Então, foi um termo novo, por isso que é catafórico. E os catafóricos podem criar o efeito de expectativa também, olha só. Lá a vida é um paraíso, lá não há injustiça, lá o homem respeita o próximo, lá a vida tem mais flores, mais amores e menos guerra. Até aí eu não sei, né? Por isso que cria a expectativa. De que se fala? Do texto, claro. No texto tudo é possível, é só escrever. Então veja, olha aqui o advérbio de lugar, lá, né, ele
também tem esse efeito, porque vai falando lá e não se sabe, né, do que se trata. Lá na frente você cria a expectativa e lá que você vai identificar. Neste caso, né, que estava falando do texto, né? Então é isso, falamos aqui dos advérbios, minha gente. Espero que vocês tenham compreendido, né, que os advérbios eles cumprem essa função, né, de mostrar a circunstância a que se referem, tá? Então, até a próxima aula.